Olá pessoal, é com prazer que mais uma vez voltamos aqui para falar sobre a graça de Deus. Esse vídeo aqui em especial é dedicado a todos, mas em especial a um pedido da Simone, que nos pediu que abordássemos esse tema sobre a graça de Deus, tanto falada. Em primeiro lugar, nós precisamos entender qual é o nosso status diante de Deus, em que posição que nós estamos, porque é sabido que a maioria dos lugares, das igrejas, das religiões, tem procurado colocar o homem como centro, né? Que Deus vai te dar isso, que você é especial para Deus, que você tem que ter fé em si mesmo, que você tem que Deus ama você, que Deus está contigo. Sim, Deus ama todos, certo? Deus ama todos, ele não faz exceção de pessoas. Isso é bem claro no Evangelho. Agora, qual é o nosso status diante de Deus? Porque a graça é algo que se dá a alguém que não merece, certo? Se você contratar aí um profissional para fazer qualquer trabalho na sua casa, só para você ter um exemplo, você só o pagará, você só vai fornecer ele o pagamento a partir do momento que ele executar o serviço da qual você combinou. Se ele não executar, não tem por que você pagá-lo. Tá certo? Se você pagar sem ele executar, você está sendo generoso com essa pessoa, porque ele não executou determinado trabalho. Isso é só para você ter mais ou menos uma ideia. Então, a Bíblia nos vê como filhos da ira, por causa do pecado original, quando nossos pais pecaram. Então, nós somos filhos da ira, segundo o Evangelho, filhos da desobediência, porque somos descendentes de Adão. Tá? Às vezes a pessoa fala, mas que culpa tenho eu de Adão ter pecado? Ele pecou, nós somos filhos, nós somos descendentes dele. É como você pegar uma muda de laranjeira e se você apresentar para qualquer agricultor, ele vai dizer a você, essa é uma muda de laranjeira, ela só não produziu frutos ainda. Então nós somos reconhecidos como todos pecadores porque nós pecamos. Do momento que nós nos tornamos adultos, né, o pecado faz parte da nossa vida e nós o abraçamos, o acarinhamos e o criamos como um bichinho de pelúcia, tá certo? Então a Bíblia nos vê como pecadores. O Evangelho afirma lá em Romanos 3:23, dizendo o seguinte: não há nenhum justo, nenhum ao menos, nenhum sequer. Já em Efésios, que a Bíblia nos chama de filhos da ira, ou seja, nós estávamos destinados à ira de Deus, a Deus manifestar a sua ira sobre nós. Nós olhamos lá em João 8:7, muitas pessoas lembram, até aqueles que não professam a fé sabem disso, dessa história, da mulher que foi pega em flagrante adultério. A lei rezava o seguinte: tal pessoa deve ser apedrejada até a morte. E as pessoas encontraram essa mulher cometendo tal ato, trouxeram até Cristo dizendo, tentando pegá-lo, né? Esta aqui foi pega em flagrante adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O que tu tens a dizer sobre isso? E Jesus foi enfático. Ora, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Logo, todos foram a deixando, separando-se dela, porque as suas próprias consciências os acusavam. E não é diferente nos dias de hoje. Todos nós sabemos que somos pecadores. Todos nós já, por determinado momento, mentimos, enganamos ou fizemos algo contrário à lei de Deus. Ou seja, então a lei aponta para nós e nos apresenta a Deus como condenados, como culpados. Não temos nenhum privilégio diante de Deus. É aí que entra a graça do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, que desceu dos céus, viveu como um homem sem pecado, morreu por mim, morreu por você, morreu por todos, nos trazendo a salvação de forma gratuita. Agora veja você qual que é a nossa condição. Lá em Efésios 2, do 4 ao 5, veja bem o que diz a palavra de Deus. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos. Nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Continuando lá no 8, ele continua. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a nossa fé, ela é dom de Deus. Se nós sentimos fé em Deus, nós temos fé em Deus, melhor
sendo melhor colocada, que a fé não é sentimento. Se nós temos fé em Deus, é porque Ele colocou em nosso coração. Então nada vem de nós. Continuando. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a orgulhar por esse motivo. Percebe o que o Evangelho diz a nosso respeito? Ou seja, não tem participação nenhuma nossa. Às vezes as pessoas dizem, não, eu aceitei a Cristo, eu escolhi o melhor lugar. Não, não foi você que escolheu. Quem escolheu foi Deus. Deus escolheu você. Então aí que se manifesta a grande graça de Deus. Se Ele não nos ressuscita do nosso pecado, nos faz enxergar, nos traz a plena luz e colocar fé no nosso coração, nenhum de nós estaríamos buscando a Deus. Nós estaríamos com nossos corações endurecidos para o Evangelho e para Deus. Então, eu espero até que você que esteja ouvindo esse vídeo, espero que você esteja ouvindo. Se você tem o desejo de ouvir, é porque Deus já está fazendo uma obra em você. Ou Ele já fez, ou Ele já lhe chamou. Amém? É importante você saber que tudo que você fizer, até os seus dons, os dons que você tem, você é um ótimo cantor, você é uma pessoa que toca instrumentos, você é um ótimo profissional em determinada área, isso aí vem de Deus também. É dada por Deus, é graça de Deus. Tudo que nós recebemos, nada é por merecimento. É porque Deus assim o quis e teve misericórdia de nós. E se nós vemos lá em Coríntios, vamos ver lá em Coríntios... Só um minutinho, Coríntios. Em Coríntios, 1 Coríntios, a Bíblia diz o seguinte, que nada que não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. A nossa, olha só que coisa interessante, nós não, nem o pensar vem de nós. Não que sejamos capazes de pensarmos alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, até a nossa capacidade de fazer ou executar qualquer coisa, ela vem de Deus. Então, eu quero que você dê graças a Deus por tudo que você tem vivido. Se você levanta de manhã, se você caminha, se você encontra uma árvore para você se abrigar embaixo dela, se você tem alimento, se você tem água, se você está vivo, tudo é pela graça de Deus. Graça é dádiva imerecida, não que nós merecemos, mas Deus nos deu porque Ele assim o quis. Tá certo? A misericórdia de Deus ela é manifestada sobre quem Ele quer. Em Êxodo 33, 19, ele dizia a Moisés sobre ele ter misericórdia do povo quando esses saíram lá da terra do Egito. Ele disse, olha Moisés, terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Deus ele não deve satisfação a mim e nem a você dos seus atos. Ele faz o que Ele quiser, como Ele quiser, pois o mundo é dele e todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Amém? Eu espero ter esclarecido para você o que é a graça de Deus e fiquem todos na paz. Até a próxima. Azul.